Cíntia já entrou aqui. Pede para fazer parte aqui, Cíntia. Então, eu já chamei a Cíntia aqui. Boa noite. Olá, pessoal. Ei, Cíntia. Então, a doutora Cíntia já está aqui. Pode falar. Boa noite para todos. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, né? Tá, aqui tá ótimo. Eu tô ouvindo o som do Instagram. Deixa eu ver o som aqui. Quer ver? Continua falando. Tá. Meu nome é Cíntia, eu sou ginecologista. Vou falar de um assunto que eu adoro. Se tiver dando muito eco aí, pessoal, vocês falam, tá? Porque na D-Clinic eu descobri que o problema é a D-Clinic, não é o computador, nem o fone. Então não adianta qualquer coisa aí. Estão ouvindo super bem, graças a Deus. Estão ouvindo bem. Então, ó, o tema da live hoje é reposição hormonal. Mitos e verdades, tudo que você sempre quis saber, nunca teve coragem de perguntar. Fiz muita propaganda, espero que lote aqui, que vocês encham a gente de pergunta. No YouTube é muito melhor para acompanhar a live, embora no Instagram a última vez foi melhor. Eu descobri que é porque minha sala dá muito eco. A Cíntia está na D-Clinic, onde a gente trabalha, então pode ser que dê um pouquinho de eco, mas aparentemente está ótimo. A sala dela é boa. Bom, tá tudo fechado. Tá, então se apresente. Meu nome é Cíntia, eu sou ginecologista, vou fazer aqui um mini currículo. Eu formei na UFMG em 2002, e aí fiz uma residência de ginecologia obstetrícia na FEMIG. Logo depois entrei em uma outra residência na maternidade Otaviano Neves e fiz um mestrado de 2 anos na UFMG. Meu mestrado foi numa linha de saúde da mulher de endometriose. Na verdade, eu trabalhei com endometriose induzida em peritônio de ratas e a gente fez exposição a estradiol, progesterona e os 2 hormônios juntos para ver qual foi a resposta endometrial aí dessas ratas. E aí eu comecei a dar aula, né, durante o mestrado mesmo, comecei como professora universitária e nunca mais parei de dar aula. Nessa coisa de dar aula, eu me apaixonei pela fisiologia do ciclo menstrual. E eu até dou aula até hoje, né, sou professora da Faculdade de Medicina, dou aula na PUC, e eu falo para os meus alunos assim, gente, sem conhecer a fisiologia do ciclo menstrual, não existe concepção e não existe conhecimento de ginecologia e de obstetrícia. E aí eu me apaixonei pela menopausa porque eu vi que, na verdade, toda a formação médica, até dos médicos residentes de ginecologia e obstetrícia, tem muitos tabus, muitos mitos com relação ao uso dos hormônios como tratamento desses sinais e sintomas. E aí comecei a estudar esse assunto e fiz um curso de implantes hormonais, o curso da EUMEC. Você é referência no Brasil, em Minas Gerais, ela é a top das tops, tá, pessoal? E estou indo para São Paulo agora, até te mandei o cronograma do curso, né, Jana, para fazer o curso dos implantes americanos, que é uma estratégia, uma tecnologia que eu vou começar a dominar muito em breve. Mas eu acho que esse amor aí pela menopausa, pela reposição hormonal, vem daquilo de transformar a vida das pessoas com o seu cuidado. Então, eu sou uma ginecologista, né, tenho uma parte acadêmica, sou professora, e tenho, assim, esse amor especial pela reposição hormonal, que, mais uma vez, eu digo aí, tem tudo a ver com o nome do seu programa, Jana, porque a reposição hormonal transforma a vida das mulheres. Obrigada. Pessoal, a Cíntia, ela é uma grande amiga. Quem me dera ela tivesse cuidado de mim desde sempre. E é uma honra, né? Ei, a Andréia tá aí, a Alessandra, Fátima, Darlene, tá enchendo gente bacana aí. Pessoal que tá no Instagram, a gente consegue responder perguntas melhor no YouTube, tá? Então, isso aí tá até no link da live, tá bom? E tem no Linktree do Transforma. Então, assim, se vocês quiserem vir pro YouTube, é melhor aqui, tá? Que às vezes aqui sobe muito rápido, a gente não consegue ver as perguntas. Tem esse pequeno detalhe do Instagram, é muito lugar para eu observar, eu não consigo. Então, eu achei essa live importante. A gente já tinha feito uma live sobre reposição hormonal como convidadas, né, Cíntia? Mas é diferente quando nós duas já estamos, assim, antenadas no que a gente quer falar, o que a gente acha importante. Então, eu achei interessante fazer essa live entre nós duas.
e trazer mais coisas relevantes sobre o tema para ficar registrado, né? Falar em ficar registrado, minha live de ontem, pessoal, já está na plataforma, tá? Do Transforma. A Cíntia falou aí do Transforma. O Transforma é um programa de emagrecimento online integrado, que tem eu, a Daniela Godoy, nutricionista, a coach de emagrecimento, Mônica Souza. A gente está até fazendo umas lives a partir de terça-feira à noite. Fiquem antenados, 8 horas da noite, live no YouTube aqui. Não percam, terça, quarta, quinta e sexta, depois do feriado. Bom, então vamos falar um pouquinho de menopausa e eu vou ouvir mais e falar menos. Vocês acreditam nisso? Isso é possível, tá? Então, eu quero que a Cíntia rasgue o verbo, tá? Que a pessoa, a doutora Jordana, endocrinologista, está nos prestigiando. Jordana é uma grande aquisição minha para a The Clinic, onde nós 3 atendemos aqui em Belo Horizonte. Tá? Ela é endocrinologista trabalhando com a gente. Então, a pessoa reclama, não tem vaga comigo, tem vaga com ela. Temos um núcleo de endocrinologia, discutimos todos os casos, super preparada, tá? Então, não tem mais essa conversa de que é impossível chegar até mim, agora tem a Jordana, a gente trabalha juntas e tudo está se resolvendo muito bem, né, Cíntia? A Cíntia já mandou para a Jordana, a gente está bem feliz, né? Bom, então, o que é menopausa? Vamos definir? Sabe o que eu vejo, Cíntia? Acho muito engraçado. Doutora, como o meu exame tá bom, a médica falou que não vai fazer reposição, mas eu não tô bem, tô acordando toda noite, tô tendo calor, minha libido tá uma porcaria, e assim, a menstruação tá bem irregular, eu não tô legal, e a médica falou que não vai repor porque o exame tá bom, e não estou na menopausa porque eu ainda menstruei. O que você me diz sobre isso, Cíntia? A questão de a mulher, ela precisa rolar a serra de ponta, ou dá para segurar o negócio ser mais estável? Tem que esperar ela desabar para começar a repor. Então, o que é a menopausa? Como que se define isso? E se a gente tem, em que ponto que a gente pode pensar em repor? E nós vamos falar sobre reposição depois. Tá. Então, eu vou dizer que menopausa é um marco. Menopausa é um momento onde você fica 12 meses sem menstruação. Então, eu costumo dar um exemplo seguinte. Eu tenho 50 anos. Se tem 12 meses que eu não menstruo, há 12 meses atrás eu tive a menopausa, que o significado é de última menstruação. Agora, existe uma fase da vida da mulher, que é um período de transição, que é chamado de climatério. E a menopausa está dentro desse climatério. E o climatério começa ali em torno dos 40 anos e vai até os 60, 65. Então, uma mulher, ela vive no climatério até 25, 30 anos, que é esse período de transição. É dentro desse período de climatério que acontece a menopausa. E você falou uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte, quando a gente avalia uma paciente que tem o exame, digamos assim, o marcador de menopausa ainda bom, que a gente faz dosagem de FSH, de estradiol, a gente às vezes tem que levar em consideração a sintomatologia, a clínica do paciente, porque o declínio hormonal ele já pode ser sintomático. Então, eu vou dizer que existe aquele ditado da medicina de que a clínica é soberana. Quando a gente aborda os sinais e os sintomas da menopausa, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a clínica é soberana. Então, a gente tem que avaliar, não é só o nível hormonal, a gente tem que avaliar se a vagina está hidratada, se a vagina tem elasticidade, se a mucosa vaginal está corada, como que está a densidade da mama, como que está o brilho do cabelo, o tônus da pele, a fraqueza da unha. Eu costumo brincar assim, que os sintomas da menopausa, né, ou os sintomas do climatério, que seria do ponto de vista técnico mais correto nós falarmos, eles afetam do cabelo até o dedão do pé. Porque o sintoma do climatério, ele pega a mulher como um todo. E aí, o entendimento que eu tenho é que se você faz um acompanhamento clínico recorrente, olha todo o metabolismo da mulher, você consegue diminuir o impacto dessas, vamos dizer assim, dessas agressões que a deficiência hormonal pode causar. Então, é esse conceito aí.
A gente acha que é só fogacho, né? Então é engraçado. Vários pacientes que eu atendo falam assim: eu tô na menopausa há 5 anos. E aí, você tá repondo? Não, eu não tive fogacho, o médico achou. Então, já que eu não tenho sintoma, eu não vou tratar. Então, até coloquei aqui umas coisas que a doutora Cintia me mandou para ficar, porque ela vai falar muita coisa, vocês vão ficar loucas para anotar, então eu já tô colocando algumas coisas aqui. Quais são os sintomas? Então, você consegue ver os comentários, Cintia? É só clicar em comments, do lado direito aqui na tela, que aí você consegue ver todas as perguntas com o mouse. Agora sim. Tá, então já teve pergunta legal aqui sobre endometriose, nós vamos responder tudo, tá? Mas eu queria que você falasse, então, um pouquinho sobre os sintomas da reposição hormonal. Os sintomas... Da menopausa, assim, quais são os sinais e sintomas? Se é só fogacho, se não é, porque essa história de repor só para quem tá morrendo de calor tá por fora. Olha só, o sintoma mais famoso é exatamente o fogacho, que você disse. E o fogacho, ele está presente em mais ou menos 40-45% das mulheres. Então, você pode ter os sintomas da menopausa e não ter fogacho. Então, o fogacho, ele ficou famoso, né? Mas você pode estar apresentando um período de menopausa difícil sem ter o fogacho. Porque quais são os outros sintomas? Numa escala evolutiva, o primeiro sintoma que aparece é a irregularidade menstrual, que é uma consequência da primeira deficiência hormonal que aparece, que é a deficiência de progesterona. Então, a gente tem irregularidade menstrual. Depois de um tempo de menstruações irregulares, com deficiência de progesterona, aparece a deficiência do estradiol. O estradiol, o estrogênio, é o principal hormônio anabólico feminino. Mulher não pode ficar sem estrogênio. Então, o estrogênio, ele tem uma função reprodutiva, né? Todo mês, quando a gente está no período fértil, que a gente prolifera o endométrio, estimula as mamas, prepara o útero para a chegada de um bebê, e tem a menstruação, isso daí é a parte famosa do estradiol. Só que o estradiol, a gente, né, eu costumo falar assim, hormônio é um mensageiro químico. Então, ele manda uma mensagem para a célula. Quem recebe essa mensagem vai efetuar a sua ação. Então, a gente tem receptor de estradiol no corpo inteiro. Então, você tem uma ação do estradiol no sistema nervoso central. Então, perda de memória, perda de cognição, aquele esquecimento, você desce no carro para buscar o celular. Aí fala assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui no carro? Sabe, essa perda de memória imediata, essa memória recente, isso pode ser deficiência de estradiol. Então, o estradiol tem uma ação nas mamas, tem uma ação na distribuição de gordura, tem uma ação no osso, na parede do vaso sanguíneo, ele é um vasodilatador, ele é um anti-inflamatório. A literatura... Então, quando a gente deixa de fazer reposição hormonal na menopausa, a gente tem mais risco de infarto por não estar fazendo, né? Isso. Embora a literatura não coloque como indicação de prevenção de doença aterosclerótica a reposição hormonal, mas evidentemente o estradiol ele tem uma função protetora cardiovascular e cerebral também. E quando você analisa dados epidemiológicos das incidências das doenças, você vê que após a menopausa, a incidência de infarto e AVC é muito maior em mulheres. E uma coisa que é triste é que as mulheres também, do ponto de vista cognitivo, as mulheres têm 3 vezes mais Alzheimer que os homens. E incidência 3 a 4 vezes. Demência. E essas doenças começam a aparecer no declínio da função do estradiol. Então, você tem uma perda de memória, a função sexual fica muito afetada, libido, lubrificação vaginal. Acontece uma coisa no epitélio genital que é muito interessante. O epitélio, né, vamos dizer assim, para a pessoa leiga entender, a pele da vagina, da vulva, do sistema urinário fica muito fina. E aí ela fica com uma microbiota, com uma flora ruim, começa a ter infecção recorrente, tem perda do fortalecimento muscular, tem incontinência urinária. Então você fica
uma tendência à perda da memória, da cognição, sintomas às vezes depressivos, baixa libido, secura vaginal, infecção urinária de repetição, incontinência urinária, é muita coisa que acontece. Pois é, e por que os médicos não discutem isso com as pacientes quando vai ser falado sobre reposição hormonal? Eu fico assim, sem entender porque os ginecologistas têm tanto medo, né? Olha só, atrofia genital, vocês estão vendo, ó, só pra, olha aqui, perda de cabelo, diminuição de colágeno, da elastina, o cabelo fica ralo, pouco, quebradiço, perda da proteção cardiovascular do estradiol, aumento de ruga, piora cognitiva, memória, né, piora da imunidade, piora da massa óssea, aumento de infecção urinária, dor na relação sexual, porque tem atrofia, ressecamento vaginal, baixa libido, incontinência urinária, pessoal, não é pouca coisa não. Então, vocês estão vendo, e ninguém discute com vocês, né? Então, eu queria ver com você, Cíntia, o que eu vejo é o medo do risco do câncer de mama, e aí vem o estudo, né? O estudo foi o mais discutido, que foi feito nas enfermeiras básicas, né? Que até saiu no Fantástico na época, falando que TRH, que reposição hormonal dava câncer de mama. Foi uma época que todo mundo parou de fazer, os médicos esconderam debaixo da cama, e ninguém teve a capacidade de pegar esse estudo e estudar o estudo, dar uma olhada no estudo, né? Então, eu ouvi um podcast há uns 2 anos atrás sobre isso, eu acho que eu comentei com você sobre isso, eu ouvi, te mandei, uma análise, assim, que na hora que eu ouvi, eu fiquei de cabelo em pé, eu falei, o quê? Como assim? Então, um estudo muito mal feito, metade dessas mulheres... 63 anos, eram 63 anos, nem era para estar começando, a maioria sedentária, diabética, gorda, obesa, e muitas tabagistas, então, que já é fator de risco para infarto e para câncer, né? Uhum. Então, não foi um grupo legal para ser feito isso. Tudo bem, mas a gente poderia até fazer algumas mulheres que têm esses fatores de risco, levando isso em consideração, os prós e os contras, mas não para recomendar para a população geral que não tem nada. Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse estudo e sobre o medo injustificado e essa crença absurda de que repor hormônio causa câncer. Tá. Então, eu vou falar alguns conceitos que eu considero importante, que é o seguinte... o câncer está associado ao dano e ao reparo celular. E uma coisa que o estradiol tem como função é regular o reparo celular, porque a gente tem um mecanismo de defesa que é a apoptose, que é aquela morte celular programada, e quando você não tem uma apoptose adequada, você tem uma tendência ao processo cancerígeno. Então, o estradiol tem essa função. Uma coisa que acontece, que eu acho que algumas pessoas confundem, é que ser causa de câncer é diferente de ter uma associação de risco relativo. E eu costumo dar um exemplo nas minhas aulas para os meus alunos, que é o seguinte, se você pegar uma mulher jovem, uma mulher de 25 anos, você precisa... rastrear 20 mil mulheres para ter uma com câncer de mama. Se você pegar uma mulher com 80 anos, você precisa de 8 mulheres para achar uma com câncer de mama. E na população geral, como que fica essa coisa de câncer de mama e reposição hormonal? Primeiro, é importante falar, a gente vai falar disso mais um pouquinho, que você tem reposição hormonal com estradiol mais progesterona, com estradiol, progesterona e testosterona, às vezes só testosterona, cada caso é um caso. E além disso, você tem reposição hormonal oral, pela via sintética, com hormônio que tem passagem hepática, você tem a via transdérmica, você tem a via local, você tem a via injetável. Então, reposição hormonal é diferente para cada mulher, para cada idade, para cada demanda. Eu vou explicar depois como que a gente analisa cada caso e escolhe. Lembrando que a gente tem uma fisiologia da perda da função, que a gente perde progesterona, depois a gente perde estradiol, depois a gente perde testosterona. Então, o médico que acompanha a mulher e faz a terapia hormonal, ele tem que conhecer esse caminho de declínio para poder indicar. Mas voltando ao câncer de mama, na população geral, o risco de uma mulher... Então, eu estou na anamnese, identifiquei qual é o risco de ter câncer de mama. É 4 para cada 10 mil mulheres.
E se você faz terapia hormonal pela via oral, sintética, esse risco dobra, 8 para cada 10 mil. Agora, se você faz a reposição hormonal pela via transdérmica, que está associada a baixíssimo impacto metabólico, com uma boa resposta, a incidência, o risco relativo é o mesmo. Então, hormônio não causa câncer. O problema é ficar tomando, gente, remédio oral com passagem hepática, inclusive o risco de trombose. Tem várias mudanças quando a gente toma um remédio oral. Então, as pessoas ficam assim, mas bioidêntico é um absurdo. Não é nada. Absurdo é dar remédio oral para repor hormônio. Honestamente, assim, eu não entendo por que essa... Aí, uma vez eu assisti uma palestra que a médica que estava dando a palestra, uma médica eminente, assim, na endocrinologia, especializada, ela é referência em reposição hormonal, falou assim, a indústria ficou tanto tempo estudando e pesquisando sobre hormônios, a gente tem a obrigação de prescrever os da indústria, nunca manipular. Eu levantei e saí. E aí você vai passar testosterona, que é a única da indústria, 50 miligramas por ml, que é de homem, para mulher. Aí a mulher fica barbada, eles falam que não pode repor hormônio em mulher. Não é isso, é porque o hormônio não é adequado para mulher. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas então essa questão, vocês entenderam que não há risco de repor hormônio com câncer. Que é pelo contrário, né, gente? Então, a gente precisa entender que repor hormônio não é para qualquer um, tem várias vias, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, Cíntia, o estradiol, né, ele regula um monte de coisa, são 400 vias. O estradiol é importante para coisa demais, né? Eu vejo essas mulheres, às vezes branquinha, com deficiência de vitamina D, entra na menopausa, não repõe hormônio, o ginecologista nem pede, nem o endócrino, a densitometria óssea, né? Existe uma perda, gente, quando a gente começa a cair, a descer a serra, depois dos 30, tá? Começa a perder músculo, quem usa anticoncepcional, então até antes, porque o anticoncepcional inibe a testosterona, uma desgraça, né? Aí você começa a perder músculo após os 30. Com o anticoncepcional, isso é mais rápido. Após os 40, dá mais uma inclinadinha. Entrou na menopausa, o negócio é assim, ó. E é no primeiro ano, sabe? No primeiro ano da menopausa, a perda de massa muscular e massa óssea é absurda. E assim, os estudos mostram que as mulheres que estão fazendo musculação antes de entrar na menopausa, na perimenopausa, perdem menos massa magra. Mas se você não repõe hormônios, se você não come proteína suficiente, que tem que ser mais proteína, mas isso já tem guideline idoso, tem que comer mais proteína que jovem, isso não é. E o povo tem esse pavor da proteína, ignorância assim, absurda. Dá para evitar essa perda de massa magra, né, Cíntia? Mostra o muque aí, Cíntia. Aí, ó, mostra aí. Não dá para ver, não. Não dá para ver, não. Aqui, ó. 43, sem menopausa. Tá? O seu é de causar inveja, Jana. Mas, então, a gente precisa conhecer, o que eu falo assim, precisamos conhecer a fisiologia do ciclo menstrual, conhecer essas primeiras alterações, e a gente pode, né, uma coisa que é interessante é acompanhar essas pacientes de perto e fazer o exame adequado das pacientes. Então, a gente acabou de falar do medo do câncer. Eu quero dizer, assim, que na nossa consulta, e eu sou muito agradecida à Janaína, porque quando ela me encaminha as pacientes delas vêm, assim, perfeitas, porque você tem que, primeiro, né, fazer uma anamnese bem feita, conhecer o histórico do paciente, conhecer o histórico familiar. Eu não faço terapia hormonal sem ver a densidade mamária da paciente, sem ver a mamografia, sem olhar o endométrio e ver a espessura desse endométrio, sem examinar a paciente, examinar o colo. E assim, quando a gente vai prescrever, a gente prescreve para a demanda daquela paciente. Então, Janaína falou sobre a perda de densidade mineral óssea, a perda de massa muscular, e eu quero lembrar um pouquinho, né, como eu falei, os hormônios são mensageiros químicos, um hormônio ajuda na regulação e na sensibilidade do outro. Eu até coloquei aí no resumo que eu mandei para você, Jana, e você sabe isso muito bem, que, por exemplo, o FSH, que é o hormônio que vem lá da hipófise, ele manda o sinal para o ovário produzir o estradiol, mas quem regula a sensibilidade do estradiol no ovário é a melatonina e o T3, né? Então... Quando a gente entra na menopausa, a primeira coisa é que as mulheres começam a acordar às 6 da manhã, né? As hipotireoideias e as menopausadas. Então,
T3 e melatonina. E o povo só fica com o celular na cara. Acho que é só repor melatonina, não é? Né? Então, olha como que a tireoide influencia nisso tudo, gente. Como que, por isso que tem que olhar a tireoide, ninguém tá olhando a tireoide de vocês. E aí, como o T3 e a melatonina regulam a sensibilidade do ovário ao estradiol, você falou no começo uma coisa que eu não queria deixar de comentar, que é o seguinte: os sintomas, inicialmente, eles são, pela maioria dos médicos, eles são sintomas que são negligenciados. A paciente fala, olha, eu tô dormindo mal, a minha pele tá seca, eu não tô conseguindo ter um desempenho na academia, eu tô com baixa libido, eu tô sentindo um desconforto na relação sexual, minha menstruação tá ficando falhada. E aí, as maioria, assim, tem médicos, né, tem colegas que falam, olha, conforme-se com isso, esse é o caminho natural das coisas. Você está envelhecendo. Vassoura velha tem que ficar atrás da porta mesmo. E aí, eu queria fazer um comentário que eu acho que tem tudo a ver com essa nossa live, que é o seguinte: a nossa expectativa de vida aumentou muito, né? A expectativa de vida hoje está 74, 75 anos. Até poucas décadas atrás, a expectativa de vida era 50, 54, ou seja, você morria logo ali depois da menopausa. Eu não, eu quero viver até 85, 90. Mas eu quero viver sem quebrar o meu quadril, eu quero viver com a memória boa, quero viver sem ter infarto, eu quero viver tendo uma função sexual adequada, né? Eu dei plantão muito tempo, e até Giancarlo, que é meu marido que está aqui, que está nos ouvindo, a gente estava de plantão. É um super cirurgião ginecológico, e nós estamos montando uma equipe de referência em endometriose na The Clinic, e ele é o cirurgião top, caso seja necessário, né? Mas aí, eu e Jean estávamos de plantão, obrigada pelo elogio, Jana. Eu e Jean estávamos de plantão, e Jean atendeu, ele até comentou, nossa, atendi uma senhora, professora de yoga, magrinha, musculosa, 62 anos, foi ter uma relação sexual, teve uma laceração e um sangramento importante. E aí Jean falou assim, olha, essa paciente é caso para você, tem que fazer reposição. Gente, quem tem 62 anos quer ter um parceiro, às vezes, né, já criou os filhos, quer viajar, quer curtir a vida, quer ter relação sexual. A vagina seca, atrófica, sem elasticidade, sem lubrificação, o pênis entra ali e rasga e sangra, é um constrangimento, né? Então, assim, para essa paciente, ela pode usar o estriol ou o estradiol local, que vai melhorar ali a função, pelo menos local, se ela tiver uma contraindicação. Nem sistêmica. Isso o povo passa, né? 3 vezes por semana. Tchauzinho ali na vagina, ó, sucesso! Exatamente. Melhora a atrofia, melhora a infeccionidade de repetição, melhora candidíase, fica tudo seco ali, a mulher sofrendo, sofrência total, ninguém merece isso, não. Atrapalha a relação conjugal, o homem tá lá tomando Viagra dele, a mulher... Né? Então é isso. Pessoal, então, a gente está discutindo aqui reposição hormonal, tá? Essa live é de reposição hormonal. E a doutora Cintia, então, que é uma super ginecologista, especializada nisso, ela é especializada em tanta coisa, mas assim, ela está indo para esse caminho, já fez várias especializações, e lá na The Clinic ela está mexendo com isso e está só melhorando o negócio para ela. Agora está estudando os americanos, os brasileiros, ela já dá aula disso. E aqui eu queria saber, Cintia, a gente já está aqui discutindo por que tem esse medo injustificado, né, achando que causa câncer, já falamos disso na live, vai ficar gravada por um tempo, depois ela vai para a plataforma lá do Transforma. E aí, ela falou que eu pus aqui para vocês, 35 milhões de mulheres estão menopausadas, só 10% faz reposição. 80% abandona o tratamento. Cíntia, primeiro, assim, esse abandono, você não acha que é por falta de orientação, de medicação adequada e ajuste? Acho. Eu acho que é o seguinte, para você fazer a reposição hormonal, você precisa do hormônio certo, no momento certo e na dose certa. Então, por exemplo, se você dá um comprimido, vou citar um exemplo aí da indústria farmacêutica, você dá um comprimido de Angelique para paciente, que é o estradiol mais a drosperinona, uma progesterona.
E aí a paciente fala assim, doutora Cíntia, esse comprimido até que foi bom, eu melhorei a lubrificação vaginal, o fogacho acabou, mas eu tô numa náusea, numa dor de cabeça. A progesterona, lama total. E a via oral também. Então, às vezes é a via transdérmica, às vezes é um implante, às vezes é a associação de um implante de um componente e uma via vaginal ou vulvar de outro componente, porque essa paciente tem essa intolerância gástrica. Então, o que eu acho que falta a paciente tem que sentir o benefício do hormônio certo na hora certa, do jeito certo e aplicado da maneira correta. Então, por exemplo, às vezes falo para a paciente quando eu passo uma reposição hormonal, olha, eu vou passar a progesterona em óvulos para você usar intravaginal, pode ser? Você acha que você vai se adaptar a 15 dias por mês, colocar esse óvulo dentro da vagina? Ah, não, doutora, esse negócio de pegar o óvulo, colocar lá dentro da vagina, eu tenho nojo disso. Tem outra coisa? Tem creme, tem o implante de progesterona. Então, eu acho que não tem a conversa. Eu vou te passar isso, você vai usar desse jeito, vai ter esse efeito colateral. Eu acho que falta, assim, olhar para a paciente, ver ao que ela se adapta, né, e ver, assim, qual que seria a resposta dela. Hoje eu atendi uma paciente, que foi um caso muito interessante. Essa paciente veio de um outro estado e hoje a gente colocou implante de progesterona, de estradiol e de testosterona. E essa paciente está desde março e veio por causa da pandemia. Eu virei para ela e falei assim, olha, a gente tem a opção de começar com os cremes, você vai usar na face interna da coxa, a gente começa... Ela falou assim, doutora Cíntia, eu não tenho muita paciência para usar esse creme. Eu vou começar a usar, eu vou esquecer, eu não tenho paciência. Eu já tenho paciente que me diz, não, eu adoro creme, eu acho ótimo, eu gosto de passar na pele, eu sou disciplinada, eu não vou esquecer. Eu acho que entregar um comprimido, ou uma injeção, ou às vezes um adesivo, né? Porque você tem várias vias de administração. E não conversar sobre o efeito colateral, sobre a evolução da terapia hormonal, eu acho que isso que leva a baixa aderência. Eu acho, né, claro que você tem componentes individuais do paciente, mas eu me sinto responsável pela prescrição que eu faço. Quando o paciente não adere ao meu tratamento, eu me sinto meio incompetente. Então... mas não se sinta, igual eu passo lá a dieta, falo, a pessoa faz low carb, não sei que a pessoa não segue, eu me sinto incompetente, falei disso hoje. Mas o paciente tem a parte dele, só que eu acho que uma desinformação muito grande, vários colegas falando, faço não, sou. Já melhorou o calor, para que você vai continuar isso? Pode parar, a gente só usa por 2 anos e para. Então agora eu vou te fazer algumas perguntas, ping-pong. Tá. Então, a primeira é que o Darlene está soltando aqui. Tem pessoas que já fizeram perguntas lá em cima, que aí não está na hora de responder, mas eu vou responder com você. Então, a primeira coisa, qual é a janela de oportunidade para reposição, Cíntia? O que é janela de oportunidade? O que é janela e qual é? A janela de oportunidade é aquele momento em que você entra com a reposição hormonal e que você teria uma melhor relação custo-benefício. A janela de oportunidade são os primeiros 5 anos ali em torno da perimenopausa. Mas é o que eu disse, eu atendi uma paciente de 62 anos que teve uma laceração vaginal após uma relação sexual e ela é sexualmente ativa, embora ela tenha passado da janela de oportunidade, não significa que ela não possa fazer. Então, é aquele 10 anos. Não são 5, como a gente achava antes, pessoal. 10 anos. Dá tempo ainda, hein? Dá tempo. Então, mas você tem uma resposta melhor quanto mais próxima ao momento ali da perimenopausa, onde a relação custo-benefício é melhor, mas a questão tem que ser individualizada. Por exemplo, eu já tive pacientes com mais de 10 anos que a gente optou por repor. Então, eu só queria te perguntar isso, assim, só para você comentar. Por exemplo, às vezes a mulher está com 10 anos, mas não tem nada no útero, a mama está boa, não tem nada na axila, mamografia legal, não tem doença cardiovascular estabelecida, Doppler normal, a mulher se cuida, mas está com osteoporose violenta, porque o médico comeu mosca, né, no repouso, e está piorando a memória e tal. Vale a pena repor? Então, assim, é uma sentença de morte, 10 anos de menopausa? Não é. Então, é uma análise caso a caso, é individualizado. Mas tem que ter peso e tem que ter uma ginecologista com experiência como a Cíntia. Então, pessoal, isso é muito sério.
tá? A gente consegue salvar muita gente assim. Eu tenho mulheres que só começaram a reter osso, né, depois da reposição hormonal. Porque depois que você já está lá com a densitometria péssima, teve gente aqui no Instagram que está perguntando, eu não consigo acompanhar as perguntas do Instagram e aqui do YouTube, tá? O Claudinei, entra aqui no YouTube, pelo amor de Deus, pessoal. Né? O pessoal entra aqui no YouTube para perguntar, porque eu não consigo acompanhar dois lugares ao mesmo tempo, tá? A gente anuncia a live no YouTube por isso. Aí vocês estão aqui de teimosia, vem para cá. Então, porque é muito rápido, tem muita gente perguntando, ó. Eu tô vendo aqui pessoas que eu conheço, então algumas coisas eu li, eu vou responder, mas tem muitas coisas que eu não consigo acompanhar, tá subindo muito rápido aqui. Então, assim, tem a janela de oportunidade, Cíntia. Tem a questão de algumas pessoas, mesmo tendo passado 10 anos, dá para repor. Então, a gente tem que olhar a parte cardiovascular, tem que olhar a parte de aterosclerose, tem que olhar a parte de câncer, né? E agora eu quero saber que, tá? Eu vou começar de leve com você, tá? Endometriose. Já teve endometriose e adenomiose. Aí o médico falou assim, quando você entrar na menopausa, tá curada. Aí a mulher tá na menopausa, com fogacho, atrofia vaginal, começa a ter osteoporose, aquela desgraça, o médico fala, não, mas você tá curada da endometriose, não pode repor hormônio. E aí, doutora Cíntia, o que a gente faz? Pode repor hormônio, sim. Pode repor, inclusive porque a resposta do implante ao hormônio endógeno e ao hormônio da TH é diferente, né? Lembrando que hormônio você tem a questão dos receptores, mas não é contraindicação. Só para falar de contraindicação formal, a Janaína falou algumas, doença hepática grave, o tromboembolismo, ele é uma contraindicação quando é um tromboembolismo ativo, né? E passado pessoal de câncer de mama. Então, são as maiores contraindicações que a gente tem. Endometriose, adenomiose, miomatose, que são doenças estrogênio dependentes, não entram na contraindicação de TH. Isso é bem claro, pode repor sim. Gente, as pessoas do Instagram estão perguntando como vai para o YouTube. Gente, isso está na propaganda da live. Está na bio do Transformers. Eu sei que tem gente que não tem a mãe de mexer nas bios da vida. Então, vocês vão escrever assim, transformaoficial.com.br/YouTube. Aí vocês caem aqui, tá? Mas se eu conseguir enxergar as perguntas aqui, eu respondo. É só porque é difícil, assim, eu não garanto. Bom, então, quem teve adenomiose pode repor, quem teve endometriose pode repor. E aí, doutora Cíntia, tem até, inclusive, um remédio muito legal, né, que é a gestrinona. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Que a gente tem progesteronas e progesteronas. E a gestrinona é uma progesterona que tem suas qualidades, seus defeitos, mas para quem tem endometriose, adenomiose e entra na menopausa, às vezes usar ela também como a progesterona. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Cíntia. Então, a gestrinona é uma progesterona que tem uma ação androgênica, porque ela faz uma conexão ali com a proteína ligadora dos hormônios sexuais e deixa a testosterona livre mais alta, por isso que ela ficou tão famosa, mas ela tem uma ação antiestrogênica maravilhosa. E ela faz um bloqueio de eixo muito bom. Então, a atividade endometrial e a atividade de receptor de estradiol, de estrogênio, tem um bloqueio muito efetivo, comparável àqueles medicamentos análogos de GnRH, que são aqueles medicamentos danazol, medicamentos que causam a famosa menopausa, né, que são assim, o paciente melhora da endometriose, mas fica sem libido, fica com atrofia, perde memória, perde densidade mineral óssea. Então, a gestrinona é uma progesterona com uma ação androgênica que tem um efeito antiestrogênico, que melhora muito a endometriose, faz um bloqueio efetivo das lesões, e que é um recurso, né, porque quando a paciente vai fazer a terapia hormonal, ela tem que repor os 3 componentes que são perdidos, o estradiol, a progesterona e a testosterona. Não sei se a gente vai... Gente, esse negócio de não repor testosterona é uma coisa de capial. Tem que repor. Então, é por isso.
Nós vamos falar disso assim, nós temos tempo ainda, temos 20 minutos, tá? Pode deixar que eu vou coordenando aqui para a gente ter tempo. Uhum. Então, só voltando aqui, e a tibolona, Cíntia? Comparar a tibolona com a reposição transdérmica e por implante, o que você acha, a sua opinião? Olha... A gente só usa tibolona e acha o máximo, o que você acha disso? Olha, a tibolona ficou muito famosa porque ela teve uma ação protetora na mama por um tempo, e ela veio logo depois que o WHI foi lançado, com aquelas mulheres de 63 anos, então, mas a tibolona, ela tem uma ação boa no fogacho, mas ela é um medicamento que está muito, assim, relacionada à piora da libido, à dor de cabeça, à sensibilidade mamária. Olha, eu vou te falar que tibolona não está no meu receituário há uns 10 anos. Que eu não prescrevo assim, tibolona 2,5 miligrama ou 1,25. Não é uma... Soja não está no meu escopo há muitos anos. Soja nenhuma. Então, assim... Nada da soja. Depois que eu conheci esse efeito sistêmico da tibolona e essa repercussão clínica que ela tem, e assim, na prática, quando você conversa com as pacientes que usam tibolona, você vê que, na verdade, elas não estão satisfeitas. Porque não é só melhorar o fogacho. É bom, né, cara? Você tem que melhorar a atrofia genital, a lubrificação, a libido, a densidade mineral óssea, a proteção cardiovascular. Então, eu acho que a tibolona, assim, além de ter uma resposta ruim, o efeito colateral não compensa para mim. Não prescrevo tibolona. Não vai aparecer ninguém aqui que fala assim, doutora Cíntia passou tibolona para mim, porque eu não passo. Tem uns 10 anos. Essa pergunta aqui para você, ó. Crise hemorroidária pela reposição de estrogênio transdérmico pode ceder ou não? Nunca consegui usar. O estradiol, ele tem uma ação na parede dos vasos sanguíneos, né? Ele é um vasodilatador, ele pode causar um relaxamento da musculatura ali do vaso, e o estradiol se correlaciona, sim, com as varizes hemorroidárias e também com as varizes de membros inferiores. Então, eu acho que, assim, tem que avaliar o histórico desse paciente, ver como que foi essa crise hemorroidada, como que ele está tratando, e tentar melhorar a circulação, atividade física. Pinus pinaster é excelente para circulação, para tratamento de hemorroida. Agora, pode haver, sim, eu não consegui ler o resto da pergunta, que era grande, que ela perguntou se ela nunca conseguiu usar anticoncepcional também, pelo mesmo motivo. O que eu acho é o seguinte, existe associação entre essa piora da circulatória e o estradiol, mas é diferente o etinil estradiol sintético da pila e o estradiol isomolecular transdérmico numa dose, por exemplo, de 1 miligrama. Né? Você usa etinil estradiol numa dose alta, sintético, com metabólico hepático alto, e às vezes você usa um estradiol transdérmico. Eu respondendo aí a paciente, se eu te examinasse e você não tivesse contraindicação, mesmo com o passado da crise hemorroidária, a intolerância ao etinil estradiol pela via oral é diferente da intolerância ao estradiol pela via transdérmica. Ela usou transdérmico. Ela usou transdérmico também e ela falou que teve, né? Eu acho que o pinus pinaster, tem que avaliar a pessoa, né? Mas o pinus pinaster seria uma coisa interessante, mas ela tem que ser examinada e discutido isso, né, Cíntia? E tem que ver a causa, né? E como que é a dieta para ela ter hemorroida, né? Então, assim, é muita coisa, mas que existe associação do estradiol com a questão circulatória, sim. Cíntia, e o estriol? Na verdade, nós temos... Vamos falar sobre a combinação estradiol-estriol, quando a gente vai fazer reposição hormonal, porque as pessoas perguntam muito, por que eu não posso usar só o estrogel? Por que eu tenho que manipular o estriol junto com o estradiol? Que benefício que eu vou ter? A minha ginecologista falou que é a mesma coisa. Não, então, olha só, nós temos 3 estrogênios que são naturais, fabricados pelo nosso corpo. O estradiol é o estrogênio principal da mulher na vida reprodutiva, produzida pelo nosso ovário. O estriol é o estrogênio da placenta. E a estrona é aquele estrogênio da conversão periférica do período pós-menopausa. Então, nós temos três tipos de estrogênios naturais: estriol, estradiol
e estrona. Cada um tem a sua potência. A potência do estriol é muito mais baixa, entretanto, ele tem uma segurança clínica grande, com pouco efeito colateral. Eu, às vezes, uso, né, uma paciente que eu tenho mais medo, por exemplo, teve um passado de miomatose, de endometriose, que eu quero uma potência mais baixa de ação local, eu uso só estriol, não uso estradiol. Mas aí eu tenho que ver aonde eu quero chegar, né? E qual é a demanda daquele paciente. É por isso que eu falei que eu tenho que conhecer a fisiologia da perda hormonal, porque para cada fase eu vou ter uma demanda, né? Igual eu falei, o primeiro sinal e sintoma do climatério é irregularidade menstrual. Eu posso usar só progesterona para aquela mulher ali de 44, 45 anos. E aí piorou, aí eu vou entrar com estradiol. Às vezes eu preciso de uma potência baixa com uma ação local, uso o estriol. Então, é pela potência, né? O estradiol é muito mais potente, 10 vezes mais potente, o estriol tem uma potência baixa e a estrona mais baixa ainda. Então, depende aonde eu quero chegar. A Laura está perguntando, isso é interessante, a gente fala que tem que repor os 3 porque a progesterona, ela é importante quando a gente está na menopausa mesmo, porque ela protege da proliferação do endométrio. Do endométrio, que é o revestimento do útero, se você só usa estradiol, ele vai proliferando. Se você não tem um hormônio para regular isso, aí pode aumentar o risco de câncer de endométrio. Então, mas se você não tem útero mais, você não precisa da progesterona. Agora, tem mulheres que sangram antes, igual tá falando assim, vai começar com a progesterona porque tá tendo spot, tá tendo aquele sangramento irregular. Isso é para quem tem útero, pessoal. Quem não tem útero vai repor testosterona e estradiol. Né? Assim, eu sou super a favor de repor testosterona em mulher. A Laura fez uma pergunta que é o seguinte: quem já tirou o útero deve fazer hormônio? Olha, quem já tirou o útero, se tiver indicação, sim. Mas aí quem já tirou o útero não vai precisar do efeito protetor da progesterona, que é isso, né? Quem usa Mirena, pode fazer reposição usando Mirena? Mirena pode ser usado como a fonte de progesterona na reposição hormonal? Sim, pode. Aí você usa só o estradiol e a testosterona, se for o caso. Exatamente. Inclusive, assim, é um conforto para paciente. Eu não gosto porque Mirena eleva o nogestrel. É uma progesterona que tem ação androgênica. Então, se ela na pele, no cabelo, e para algumas pacientes uma ação anovulatória. Então, dependendo do timing, o Mirena não é bom. Dependendo do timing, ele é. Então, por isso que eu falei que cada caso é um caso, mas pode e é uma proteção endometrial. Então, olha só, agora eu vou falar um pouquinho da testosterona. Então, Kátia, nós vamos falar de testosterona, mas só para responder isso, a testosterona causa queda de cabelo? Não. Mas mulheres que têm alopecia androgenética, que já têm tendência à queda de cabelo por mais receptores de testosterona, sim. Então, aí elas vão ter queda de cabelo com ashwagandha, com sua palmito, com testosterona, com tudo com gestrinona, né? Então, se a mulher tem alopecia androgenética, é diferente, por isso que cada caso é um caso. A gente tem que avaliar a pessoa, ver se ela tem aquela queda de cabelo aqui, aquelas entradas, né? Típica de homem, muito careca na família, a gente vai ficar meio cabreiro. E aí, a gente, às vezes, vai fazer uma reposição transdérmica antes de ir pro implante, para ver a resposta da pessoa, né, Cíntia? A Cíntia faz muito isso, ela faz reposição transdérmica por um tempo, vê a dose que a pessoa vai precisar, depois ela faz os implantes, tá? Então, aqui, tem homens aqui interessadíssimos em saber andropausa. Essa live não é de andropausa, é de menopausa, né? Mas a gente repõe testosterona nos homens tudo, né? Assim que tem, eu faço reposição. Mas posso fazer uma live só de homens para vocês, tá? Vou chamar um urologista bacana e vamos fazer uma live. Eu queria falar um pouquinho sobre a testosterona na mulher. Tem gente perguntando sobre só palmeto e alguns moduladores, né? Aí, viu, Claudinei? Então, assim, mas essa live não é de andropausa, tá? Falem um pouquinho, Cíntia, sobre a testosterona e as opções da testosterona, como a gestrinona, por exemplo, né? Para se você quer fazer, dependendo do estímulo que você quer usar. E o que pode ser feito com relação a isso e os implantes. Aí nós vamos começar a entrar em algumas coisas. Nós vamos falar antes dos implantes, vamos falar de câncer. Tá? Primeiro fala da testosterona. Primeiro que existe um conceito errado de que testosterona é um hormônio masculino. Não. Testosterona é um hormônio que está presente na mulher também, é um hormônio que tem uma ação androgênica, é diferente de ser masculino. Então, nós mulheres
produzimos testosterona, principalmente ali perto do nosso pico de LH, que é aquele período periovulatório. E por que a gente produz testosterona? Para a gente ficar com uma boa responsividade ao sexo, para a gente ter altivez, para a gente ter humor, ter memória, ter libido, ter força muscular, depositar cálcio ter massa magra, depositar cálcio ali no osso. Então, assim como eu falei no começo que o estradiol é o principal hormônio anabólico feminino, e depois dele a testosterona, que tem esse efeito anabolizante também. E uma coisa que é interessante, isso eu aprendi no curso dos implantes, é que mediado pelo efeito do estradiol, no receptor, a testosterona tem uma ação melhor quando na presença do estradiol. E uma coisa que é muito interessante, que igual eu disse, você tem primeiro a queda de progesterona, depois a queda de estradiol, e por último vem a queda de testosterona. E às vezes, quando você entra com estradiol para uma paciente, que ela ainda tem um restinho de testosterona, você melhora a testosterona livre daquela paciente, a função da testosterona, por causa da ação do estradiol no receptor. Então, a testosterona é esse hormônio com ação androgênica, massa magra, libido, humor, sono, concentração, disposição. Eu amo testosterona. Muito bom. Então, a testosterona, dentro desse painel de recursos terapêuticos, a progesterona e ao estradiol, é um medicamento, assim, excelente. Que a gente não tem contraindicação, né? Melinda tá com medo. Tem gente que não pode usar, não tem isso. Assim, a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de mama aqui, quem já teve e tal. Mas vocês viram que endometriose não tem problema, adenomiose não tem. A gente pode usar a gestrinona, por exemplo, que é uma progesterona com ação androgênica que previne câncer, no sentido de que ela não estimula a proliferação de endométrio, né? Nem câncer de mama. Então, às vezes, você não pode usar a testosterona por algum motivo, mas pode usar a gestrinona. Então, só quem tem alopecia androgenética que complica um tiquinho, tá, gente? É realmente... E a contraindicação da testosterona é doença hepática grave, alopecia androgenética. Você falou isso, é muito correto. Praticamente não tem. Mas mesmo em pacientes com cirrose, pacientes com câncer hepático, eu uso testosterona com aval do hepatologista, testosterona tópica em nomes hipogonádicos. Então, mas não pode usar nada oral, nem implante, mas assim, uma testosterona bioidêntica em dose baixa, se você está com assim, não pode insuficiência hepática grave, não, mas se você, mesmo com câncer hepático ou com algum pouco de alteração de transaminase, não é contraindicação formal. Aí você tem que ter um hepatologista, um gastro que está acompanhando o caso, né? Eu ia falar da testosterona, então, para finalizar. Então, quando a paciente tem essa demanda, tem as queixas, né, de libido, perda de massa muscular, perda de massa óssea, disposição, sono ruim, a concentração também, eu lanço mão da testosterona frequentemente. A Janaína deu um exemplo aí das doses, a gente usa dose de 1 a 5 miligramas. Dose baixa. Tem uma mulher aqui perguntando de hipertrofia clitoriana. Isso é para mulher bombada, gente. Isso não é reposição hormonal, isso é bomba. Isso é que as modulações hormonais, né? Que a galera, eu sou o fisiologista hormonal, modulo hormônio. Né, a mulherada começa a falar igual homem, aquela voz assim, que até começa, olha, isso aí, pessoal, isso é quem está usando androgel, que é o de homem, 50 miligramas por dia. Quem está usando estanazolol, nandrolona, tá certo? Essas outras medicações orais, perguntaram sobre risco de trombose, mesma coisa. Drogas orais, drogas com passagem hepática, superdosagem. Isso aí que é problema, tá? Nós não estamos falando disso aqui, nós estamos falando de 1 a 4, 5 miligramas. O manual da Febrasgo, ele é de 2018, não tem um manual novo. O manual da Febrasgo deixa muito claro a segurança da via transdérmica. Não tem aumento de incidência de evento tromboembólico com a via transdérmica. Podem usar com segurança. Viu? Isso aí é um consenso já. Nós vamos falar. Então, a testosterona, pessoal, é segura,
eu doso testosterona, então tem toda essa crítica assim, sobre os exames de testosterona, né? Que não é confiável na mulher, que é besteira pedir, que não existe isso. O que você faz? Você não pede, você simplesmente nem olha a testosterona da mulher, o que você faz? Ô, Jana, sabe por que que eu peço? Eu peço porque eu faço também. muita... Eu peço... É, eu peço porque eu faço muita reposição de testosterona. E cria um parâmetro clínico para mim. Então, eu tenho uma paciente que estava, gente, eu pego o paciente com testosterona de 0,0005. E aí, eu queria que aquela testosterona tivesse de meio a 1,2. Então, se ela saiu do 0,005 e foi para 0,2, para 0,3, ela aumentou muito, aumentou clinicamente, e eu ainda estou num nível laboratorial de segurança. Agora, quando vai para 300, já fica assim, vamos usar 3 vezes por semana, vamos diminuir, né? Exatamente, para mim estabelece um parâmetro. Agora, eu não espero, eu não preciso de ter um exame para fazer a indicação. Então, se a paciente fala, doutora, eu amo o meu marido, mas eu tô correndo dele. Olha, eu finjo que eu tô dormindo para não ter relação sexual. Gente, as pacientes falam isso pra gente, tá? Dia de ladinho dorme. Eu não tô inventando, não. As pacientes falam, doutora, assim, eu falo pro meu marido que eu fingi que eu tava dormindo, eu falo que eu tô com dor de cabeça, eu falo que eu não tô passando bem. Gente, você pensa que você tá dentro de um relacionamento onde você tem que inventar uma mentira pra você não transar com a pessoa. Então, assim, as pacientes, isso traz sofrimento. A gente brinca assim, mas isso é um sofrimento para quem tá com a baixa libido. Né? E quem falou isso para a Priscila, pessoa que nunca usou testosterona transdérmica, que nem trabalha com isso. Porque se trabalhasse, não falava que testosterona em gel era placebo, né? Não é não. Até porque a indústria faz isso, fabrica e tem vários estudos mostrando a absorção transdérmica. E até gengival. Você tem experiência com pellet gengival? Com a pastilha gengival? Não eu tenho 2 ou 3 pacientes usando, e a mesma, assim, é a mesma questão da transdérmica, não tem passagem hepática, né? Interessante também. Eu tenho paciente que não adaptou ao gel e a gente fez o pellet gengival com óleo dispersível, né? Legal. Eu posso. Artesanal faz, Eu preciso ver isso. Mas então, eu não uso, Jana, a dosagem do paciente com uma indicação, uma contraindicação. Eu uso a clínica dele. Mas para o meu parâmetro de acompanhar de tratamento, eu doso. Porque eu gosto de manter ali o que eu falo de níveis de segurança. Então, para uma paciente que tem, que faz uma reposição, um nível um pouco ali acima, limítrofe, um pouco acima, se ela está bem clinicamente, está usando a medicação com segurança, está melhor, eu tô tranquila. Então, eu faço a dosagem sim. Aqui, vamos falar um pouquinho, então, agora que já está acabando, eu poderia ficar 3 horas falando sobre esse assunto com você, aprendendo com você. O pessoal, é o seguinte, e quem tem câncer, quem não pode fazer reposição? Então, assim, isso é importante a gente falar, quem não pode fazer reposição? Eu não faço reposição hormonal, isso é da literatura, tá, gente? Em paciente com história de câncer de mama, pessoal, não é história na mãe, é história pessoal. A paciente que tem aquele câncer BRCA1 e BRCA2, que são aquele câncer genético que dá câncer de mama e ovário. Eu não faço em paciente com doença tromboembólica ativa. Se tiver tido passado de trombose e tiver uma pesquisa de trombofilia negativa, eu faço, e dependendo da trombofilia, homozigose, heterozigose, pela via transdérmica, eu faço também. E aí, o que eu quero dizer é que eu não faço sozinha, gente. Eu peço a pesquisa de trombofilia, eu encaminho pro hematologista, discuto com ele. Então, assim, a gente trabalha com um respaldo clínico, com uma equipe. Então, o passado pessoal de câncer de mama, evento tromboembólico ativo, na mulher, né, para estradiol, doença hepática grave, e uma doença que chama púrpura trombocitopênica idiopática, que é uma contraindicação. Então, formalmente, eu tenho 4 contraindicações, que são relativamente raras, né?
doença hepática grave. Agora, você viu aqui, né, a paciente, por exemplo, a minha avó teve câncer de mama. Eu posso fazer reposição hormonal? Pode fazer. A paciente aqui perguntou a tia e a avó paterna, a irmã do pai e a avó, né, a mãe do pai. Tem que olhar, gente, caso a caso, né, pessoal? Gente, vocês lembram? Tem que ver se tinha mutação, se não tinha, o que você tem, como é que você tá. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte, por exemplo, a minha avó, mãe da minha mãe, teve câncer de mama aos 82 anos. O câncer de mama, vocês lembram que eu falei no início, que depois de 80 anos, você rastreia 8 mulheres e uma tem câncer de mama? Isso não aumenta o risco nem da filha. Então, até a minha mãe, né, que é filha da minha avó, que teve câncer de mama aos 80 anos, não tem o risco aumentado de câncer de mama, porque a minha avó teve câncer numa idade muito avançada. Então, isso é importante. Uma frase que eu gosto, assim, só para falar sobre essa relação de câncer, tem 2 médicos, assim, que eu aprendi muito sobre hormônio, um deles até já falecido, o Elcimar Coutinho, e o Ítalo Rachid, que fala sobre hormônios também é um ginecologista. Eles falaram coisas interessantes, que é o seguinte: como o hormônio ele tem uma ação na reparação e no dano celular, é exatamente quando a gente está numa idade avançada, onde a gente tem menos hormônio, aonde a incidência de câncer é maior. Porque, na verdade, ter uma função hormonal boa, com os mecanismos de imunidade e de reparo, de apoptose adequados, é proteção contra o câncer. Eu te falar que eu tenho muito mais medo de obesidade, de resistência à insulina, de inflamação do que de hormônio. Então, o povo é doido, tá doido. Então, aqui, assim, fraturou o fêmur, tá? 80% de mortalidade em 6 meses. O povo não tem medo de fratura de fêmur, deixa o pau quebrar. A testosterona, gente, ela não trata osteoporose. Mesmo no homem, o hormônio responsável pelo osso é a estradiol, o homem tem estradiol também. Então, não adianta usar testosterona para prevenir a osteoporose, mas a testosterona aumenta a massa magra, aumentar a massa magra e exercício resistido faz o cálcio pro osso, vitamina D alta. Tem várias coisas aqui que a gente não tá falando, né? Tem que consultar. Tá? Mas aqui tem uma pergunta que tá rolando. Então, a pessoa não menstruava, começou a fazer reposição, voltou a menstruar. Ela vai engravidar? Não, nunca. Não vai, não. Não vai, não. Olha, 2 medidas de FSH acima de 20 não engravida mais, tá? Tá bom, pessoal? 2 medidas de FSH acima de 20. O FSH é o principal marcador da entrada da mulher na menopausa. Quando você tem 2 medidas de FSH já com valores de menopausa, eu tô falando aqui acima de 20, mas às vezes cada laboratório tem um parâmetro. Então, se você tiver 2 medidas com parâmetro de menopausa, não engravida mais, tá? Então, pessoal, as pessoas têm muito medo, começam a menstruar, falam assim, vou ter menstruar, eu preciso sangrar. Agora, eu preciso ficar sangrando ou tem como fazer uma reposição que eu não vou sangrar? Tem ultragestan a cada 3 meses, tem Mirena, tem o que você recomenda para quem não quer menstruar mais? Assim, lógico que vai ver caso a caso, mas... na verdade, você tem mecanismos de sangramento. Você pode sangrar por atrofia, e aí significa que a dose de estradiol está muito baixa, não consegue estimular e sustentar o endométrio, e você pode sangrar por hipertrofia. O que evita a hipertrofia é a progesterona. E aí você tem a progesterona em óvulos, você tem a progesterona transdérmica, você tem a progesterona em implantes, você tem a progesterona do Mirena, e tem o Kelly System, que é de adesivo transdérmico também, que tem, eu prescrevo pouco, praticamente não prescrevo o adesivo, mas tem progesterona também. Então, se você conseguir... gente, essa que é a magia da coisa. Você tem que fazer o antagonismo correto do estímulo da proliferação endometrial para você sustentar aquele endométrio e não ter o sangramento. E como que eu faço isso? Eu olho para a paciente, eu vejo a compleição física, eu vejo o peso que ela tem, eu vejo a quantidade de gordura que ela tem, eu vejo a tolerância e adaptação à medicação que eu vou passar. Então, para cada caso é um caso, mas você tem oral, você tem... Eu não uso hormônio oral, mas assim, existe. Mas seria você adequar ali a via vaginal, a via transdérmica com o Mirena.
Ô, Cíntia, é engraçado que a gente não falou sobre isso, mas eu tenho lido um pouco sobre articulações, as juntas, né? Como se diz, a lubrificação das juntas e a progesterona. Então, tem uma senhorita aqui perguntando se a reposição trataria dores articulares, né? É muito engraçado a gente ver quando as articulações estão fazendo muito creque-creque, lubrifica pouco. Eu vejo alguns artigos sobre isso, pessoas falando que pode melhorar também essas dores, né? Pessoas que têm dor no corpo, dor articular, a reposição hormonal, frequentemente as pessoas sentem uma melhora. Você já leu alguma coisa sobre a progesterona e essa questão de articulações? Jana, eu não li sobre isso, mas assim, a progesterona tem uma ação Até a muito disfunção de ampla. ATM. A progesterona tem uma ação relaxante de musculatura lisa, né? Isso é um efeito conhecido, mas esse assunto aí eu vou ficar te devendo, porque eu não estudei sobre essa questão de progesterona e articulação. Vamos fazer uma live sobre progesterona e os efeitos mágicos dela? Vamos. Em mulheres e homens. Pessoal, reposição hormonal engorda? Não. Entrar na menopausa engorda, acorda, galera. Deixa eu falar com vocês. Entrou na menopausa, aumenta a resistência insulínica. Você vira homem, começa a engordar na barriga, aquela forma de quibe. Antes era pera, vira quibe. Mulherada vira quibe, arruma barba. Então, repor hormônio é o contrário. Não emagrece, facilita o emagrecimento. Exato. Porque quando você entra na menopausa, você engorda. Isso é básico. A mulherada toda começa a engordar. Ah, eu tô fazendo a mesma dieta, tô engordando. Ah, tô malhando igual, tô engordando. Perdeu o músculo, piora o metabolismo. Testosterona caiu, piora o metabolismo. O resto caiu, aumentou a resistência insulínica. Aí começa a acumular gordura no abdômen. E é um ciclo vicioso, né? Então, a pessoa... low carb ajuda a não engordar na menopausa? Muito! A cetogênica, pessoal, o aumento do colesterol na dieta, colesterol é um precursor de hormônios esteroidais, testosterona, estradiol. Então, se você faz uma cetogênica, frequentemente um homem melhora a testosterona, assim, rapidamente. E algumas mulheres voltam a menstruar, quando está na perimenopausa e entram numa dieta cetogênica bem formulada, não hipocalórica, algumas voltam a menstruar e atrasa a menopausa, daquela esticadinha. É muito comum. Muito comum. Então, é uma boa dieta. Eu tenho uma live que eu fiz sobre isso, sobre como envelhecer bem, tá no meu YouTube pessoal, vocês podem ver lá, a gente fala sobre isso. Mas é muito comum, tá? As pessoas estão pedindo aqui o telefone da The Clinic. Então, deixa eu pegar aqui o telefone da The Clinic. O telefone que eu tenho é esse aqui mesmo, de WhatsApp, pessoal. Então, aqui, ó. Tem um 9, né? Vocês têm que ver que tem um 9. A gestrinona é tópica, Etna, gestrinona é implante, Etna. Como assim? Tem implante de gestrinona, tem ela tópica também, tem ela oral. Desgraça total, né, sim? Oral. Olha o telefone da The Clinic aí, ó. Não é esse telefone? É esse que eu tenho aqui. WhatsApp para marcação de consultas comigo e com a Cintia. Pessoal, eu não tenho vaga, tá? Mas olha só, deixa eu explicar para vocês. Vocês acham que eu trouxe a Cintia à toa? O que tem de mulher maltratada e mal olhada não tá no gibi, tá certo? A Cíntia, eu tô roubando ela de Betim. Betim, me perdoem. E lá na clínica, ela tem vaga. Não é para amanhã, óbvio que não. Tá? Mas ela tem vaga. Então, para reposição hormonal, eu indico a doutora Cíntia. Ah, doutora Júnior, eu quero consultar com você, porque eu quero emagrecer, eu quero fazer low carb, eu tenho enxaqueca, eu tenho... A doutora Jordana, brasileira, endocrinologista, com título, titular da SBEM, Sociedade Brasileira e tal. Ela entrou, está fazendo um trabalho comigo, a gente discute todos os casos. Ah, doutora, mas eu queria a sua opinião. Você vai ter a minha opinião, tá? Você vai ter a opinião de duas, ó, pra você ver. Vai consultar com a Jordana e ter a opinião de duas pessoas, porque eu vou olhar todos os exames, vou olhar todos os casos. Ela não é minha residente, ela é formada com residência e título, tá? E é preceptora de residência. É porque low carb é uma coisa que a gente não aprende na residência, então ela fez estágio comigo disso. Já está sabendo tudo. Diabetes tipo 1, então, ela vai ser referência nisso em BH. Já aviso vocês. Tá? A Jordana vai ser referência em diabetes tipo 1 em Minas ou no Brasil. Tá? Quem quiser fazer, a gente está até fazendo uma pesquisa, diabetes tipo 1, quem está na minha fila de espera, que é diabético tipo 1, já muda, sai da minha fila de espera, vai para a Jordana, porque a gente vai começar uma pesquisa agora, bem bacana, não é de graça, não é financiado, infelizmente, ninguém financia low carb, né, não dá dinheiro, o povo quer meter remédio em vocês, né. O que mais? Do câncer a gente já falou, né, que ter câncer na família não contraindica. Não contraindica. Consultas online, Cíntia, faz? Mas é bom examinar, né, gente? Tem que olhar lá, né? Faz parte, né? Vale a pena vir de Manaus para consultar com a Cíntia, tá? Não sei se você sabe disso. A Maria Vitória tá aí, e aí, Vi?
Então, as pessoas estão perguntando se consegue consultar comigo antes de dezembro. Comigo, não. Só se for câncer. Câncer consegue. Mas, câncer, endometriose grave. Mas com a Cíntia consegue antes de dezembro ainda, Cíntia? Será? Você vai ter que aumentar mais o horário da The-Clinic. Não consigo só agora, só para dezembro mesmo. Então, ela vai aumentar mais um horário, tá, gente? Né, Cíntia? Me ajuda aí. Né? Você tá vendo que tem que aumentar o horário. Tem jeito, tá? Mas falta um mês, pessoal, falta um mês, tá? E quem precisa muito, quem quer olhar enxaqueca, quem quer olhar emagrecimento, né? Pode marcar com a doutora Jordana. Agora, eu quero saber se eu posso fazer reposição hormonal, já tive um câncer de mama. Aí tem que constar com a Cíntia, porque tem que olhar a mama, precisa do olhar ginecológico. Então, assim, se você precisa de mim só para reposição hormonal, agende com a Cíntia, eu não tenho vaga, tá? E vocês estão muito bem olhados, senão não trazia ela aqui hoje. Tá? Então, assim, eu não puxo o saco de ninguém. Quem me conhece bastante sabe disso. Né? Bom, eu acho que a gente cobriu todas as perguntas. A doutora Jordana está atendendo na The-Clinic, tá? Só ligar e agendar. Endometriose, adenomiose, fibromialgia, eu atendo, tá? Endometriose ainda é comigo, ok? Endometriose é o tratamento metabólico, tem a ver com o tratamento metabólico, é diferente. Nós vamos criar um núcleo de referência de endometriose no Brasil, na The-Clinic, e de ovário policístico, tá? Vai rolar live de ovário policístico, e vai rolar live de libido, né? Tem que ter live de libido, Cíntia? Vamos fazer a live de libido? Tem. Então tá, pessoal. Então, a Cíntia vai fazer alguns vídeos exclusivos para o Transforma. Vai estar lá na plataforma, tá? E eu espero vocês na live de terça-feira. Já tem lives, tá? No Transforma. Lives minhas, da Daniela e da Mônica. Não percam essas lives. Terça-feira começa uma série de lives sensacionais. Ok? Perguntaram aqui como entrar no Transforma. O Transforma é uma plataforma online, é um site. Tem um curso de emagrecimento online integrado. Vocês estão vendo que a Cíntia tem vídeos lá, tem vídeos do cardiologista, do nefrologista, da dermatologista, mas tem vídeos, a maior parte são meus, da Daniela e da Mônica. Toda a informação sobre low carb, em todos os estágios da low carb, é um curso sequencial, é para perda de peso. A gente ensina tudo lá, tem cardápio, e-book. Então, assim, é uma progressão, sabe? Tem que seguir desde o início, e é muito legal. E quem quiser mais informações, a gente vai estar explicando nessas lives, que essa aqui não é para isso. Então, só para vocês entenderem. Vocês vão ter oportunidade, o Transforma vai abrir em breve. Fiquem atentos, tá? Porque tá fechado, agora não pode entrar, mas vai abrir. Ok? Cíntia, você queria completar alguma coisa assim, que você queria falar muito, não falou, que eu não perguntei por retardamento mental, essas coisas assim? Jana, eu queria te agradecer a oportunidade de estar falando desse tema aqui. É um tema que eu adoro, né? A reposição hormonal tem se tornado um foco do meu trabalho. E eu queria dizer assim que eu percebo as mulheres negligenciadas, mal avaliadas, mal orientadas. E eu queria me dispor, eu queria me dispor a avaliar, a fazer o que for possível para melhorar a qualidade de vida, melhorar a função sexual, melhorar a função metabólica, no sentido do que a reposição hormonal em ginecologia pode oferecer. Então, eu fico muito agradecida pela confiança no meu trabalho. Eu quero dizer que eu levo isso tudo, assim, muito a sério, que eu faço uma investigação clínica, assim, muito detalhada antes de propor um tratamento para paciente, e que, assim, as decisões são compartilhadas, né, uma relação de custo-benefício, eu apresento isso muito claramente para o paciente. E queria te agradecer, dizer que eu te acho, assim, uma médica maravilhosa, melhor de todas, e eu estou muito feliz de estar aqui e de estar, assim, falando desse assunto que eu gosto tanto. Então, é gratidão mesmo, e assim, parabéns por tudo que você faz, viu, Jana? Você cuida de muita gente, você transforma a vida de muita gente, e eu te admiro muito, acho assim, nossa, sensacional você, viu, Jana? Obrigada. Não, eu vou chorar. Gente, foi um prazer ter você aqui, assim, eu acho que essas lives de nós duas são boas, né, que a gente pode trocar figurinha bacana, eu aprendo muito sempre com você. Você é uma inspiração como mulher, como mãe, como tudo para mim na minha vida, como médica. E eu acho que mais pessoas têm que conhecer seu trabalho, é por isso que eu enchi tanto seu saco para vir para a The-Clinic. Gente, você não sabe dificuldade. A mulher tem uma clínica lotada em Betim, que é uma cidade colada em Belo Horizonte, sensacional a clínica dela em Betim. Lotada, não tem vaga. Aí eu consegui que ela viesse um dia. Agora já está com 3 dias na The-Clinic, né? Eu ainda vou tirar você de Betim, você vai morar perto de mim aqui, a gente vai ficar final de semana juntos aqui, brincando com os meninos. Então,
Muito obrigada. Gente, o Instagram dela, para quem não conhece, é Cíntia Fonseca 76, tá? Cíntia Fonseca 76, no Instagram. Ela atende na The Clinic, tem o telefone na bio, é só The Clinic Medicina Integrada, né? No meu Instagram tem os telefones da bio, da The Clinic, onde a gente atende juntas. E eu pus aqui também, e no Instagram tá fixado aqui, tá, gente? Eu fixei o telefone, isso é WhatsApp. Demora a responder, porque é muita gente ligando, mas o povo responde. Ei, TT tá aí. Então, agradeço muito vocês me aturarem aqui até agora. Vocês sabem que eu só trago gente bacana, né, para falar. E é isso, fiquem com Deus, bom feriado, terça-feira tamo junto no Transforma, Instagram, YouTube, live pra bombar, tá? Espero, né, a Morgana, Betinho, 10 quilos no lixo, isso aí, Morgana, isso aí. Quero todo mundo animado, tá? Nada das mulheres se matar por causa de menopausa, não. Tá? E a última pergunta, TRH até quando, Cíntia? Para sempre? Até quando necessário. É uma relação custo-benefício. Eu quero morrer passando os trem. A América tem a Sociedade Americana de Menopausa e ela fala da individualização do tratamento. Esse consenso é de 2017, mas ele ainda está valendo, que é uma relação de custo-benefício. Às vezes se você tem uma função sexual, tá ali com 65 anos, está sexualmente ativa, usa o estrogênio local, né? Se você precisa de uma testosterona para disposição, para manter a massa muscular, usa testosterona. Tem útero, precisa associar progesterona, use. A gente usa até quando necessário, mas geralmente quando as pacientes entram na nova, melhor idade, que ela tem uma estabilização, pode-se não usar mais, mas depende. Não tem uma resposta testosterona não vem para sempre, gente. Não tem nada mais bonito que uma velhinha fortinha, sarada, que faz supermercado, que corre, que faz as coisas dela, que é independente, que não quebra o fêmur. Entendeu? Como envelhecer mesmo. Bem. Eu tenho essa live lá no meu YouTube, Como Envelhecer Bem. Tá? Assista essa live é bacana. Você assistiu essa live, Como Envelhecer Bem? Foi ótimo. Vou assistir, eu acho que não. Essa é legal. No seu canal pessoal, mesmo. Então, a Cíntia está prometendo aí, essa live vai para a plataforma, tá? Então, para quem está no Transforma poder assistir, as lives ficam aqui um tempo, depois quando elas vão subindo para não perder, tá? Mas vocês podem assistir e compartilhem essa live com quem vocês acham que tem que assistir. Chame as pessoas para assistir a live de terça-feira, a gente espera vocês lá. Um beijão, Cíntia. Amo você, tá? Um beijo paz também, no coração. Jana, Beijo obrigada. para vocês. Paz no coração. Consegui responder um monte de coisa no Instagram hoje, tá? Eu tô ficando ligada aqui, tô em cetose. Tá bom o negócio. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau.